Jeitos de amar. Eu não poderei nesse vídeo explicar dar meu testemunho em todas as áreas, porque eu não sou uma pessoa casada, né? Não sou uma pessoa, pelo menos nesse vídeo que está indo ao ar em 22 de, ou melhor, está sendo gravado no dia 22 de março de 2024, então não estou casado, não tenho um relacionamento. E isso não, talvez em algum momento do vídeo, por falarmos sobre jeitos de amar, então eu não poderei ser tão pontual. Mas em outros tipos de amor, poderemos estar conversando aqui. Por que jeitos de amar? Tem pessoas que... Vou dar um exemplo de professores. Quando eu estava no meu ensino técnico, né? Eu fiz, ele demorou 4 anos para me formar. Eu repeti o terceiro ano, abandonei. E então eu tinha vários professores. Cada professor tinha seu jeito de ensinar. Tinha um rapaz da universidade e ele era bem doido. Ele chegava gritando, rabiscava tudo lá. Ele passava um certo conteúdo e tinha um outro professor também, só que esse aí já era formado. Ele era bem rapaz novo também, só que ele era bem mais estilo sério, né? Ele usava óculos, né? Eu comecei a usar óculos tem 3 anos. Mas ele já com 18, 19, 20 anos já... Acho que ele tinha um pouquinho mais, uns 22 anos, ele já usava óculos. Então ele já tinha uma aparência mais séria e ele queria... Era interessante que ele queria ser um professor sério, mas ele não tinha estrutura para isso, né? Ele acabava sempre gargalhando, ficando conversando com a turma e tudo mais. Era bem interessante. Tinha umas professoras lá, tinha 2 professoras muito bonitas, né? E elas sempre queriam provar o seu talento, não pela beleza, né? Mas percebia-se que uma delas, principalmente a professora de inglês, que ela queria deixar bastante claro que ela entendia e sabia ensinar. E isso era interessante também, porque ela acabava se esforçando muito. E conseguia, lógico. Tinha uma professora de matemática que ela fazia as coisas muito automáticas, né? Ela dava aula em vários colégios, escolas diferentes, então necessitava que ela ficasse se locomovendo. Então era tudo meio automático. Mas pois então, percebe-se? Agora trazendo a parte do amor, tem pessoas que são bem melosas, né? Tem pessoas que elas acabam ligando, mandando mensagem de 5 em 5 minutos, né? E isso é... Tudo que é demais faz mal, né? Embora, né, lá no fundo, bem pensando assim, é preferível ter uma pessoa melosa do que uma pessoa fria, vamos dizer. Eu acho, né? Porque a pessoa fria, ela acaba se mostrando talvez ausente. Mas isso também, eu acredito que no começo, quando estamos crescendo, né? Por quê? Porque agora chegamos na parte crucial desse título desse vídeo, né? Onde podemos refletir bastante. Hoje eu tenho bastante maturidade para compreender que não é porque uma pessoa, ela às vezes um dia manda 5 corações, 5 emotions no WhatsApp. Bom dia, Samuel.
com 5 corações. Aí amanhã ela me manda um bom dia com só um coração. Isso quer dizer que a pessoa está me amando menos? Lógico que não. Né? Mas isso quando nós somos adolescentes, somos até início da... Pelo menos, eu acho que eu era assim. E isso eu fui aprendendo. Tem pessoas, você, qualquer pessoa, possa já nunca ter percebido isso, possam ter tido uma maturidade melhor do que a minha. Mas, às vezes, né, algum tipo de situação assim, ela pode fazer com que nós imaginemos que a pessoa não esteja nos amando. Se no outro dia a pessoa esquece de mandar bom dia. Ah, mas como pôde esquecer? Tem certas pessoas também que esses exemplos que eu estou dando não é porque eu me relacionei com cada tipo de pessoa assim. Eu até acredito que eu me relacionei muito pouco em número com pessoas. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito chata, eu não consigo me encontrar alguém do qual eu acho que vai me suportar. Né? Eu acredito que eu seja uma pessoa muito chata. Mas, pois então, eu imagino, né? Pelo menos eu percebo isso, que tem certas pessoas que elas não demonstram amor. E tudo bem quanto a isso. Não há necessidade de ficar desenhando coraçõezinhos e ficar dizendo eu te amo, porque na maioria das vezes eu acho, né, particularmente falando, eu imagino que a pessoa que fica falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, isso não vai dizer se ela realmente te ama mesmo, né? Porque às vezes a pessoa que nunca disse um eu te amo ama mais do que a outra que fala eu te amo 10 vezes por segundo. Então essas são algumas diferenças, né? E tudo bem quanto a isso, porque estamos numa época que as pessoas dizem que estamos entrando ou entraremos ou só no ano 3000 que entraremos na era de Aquário. Bom, uma coisa é certa, né? E também quando falam era de Aquário, não tem nada a ver com o signo de Aquário. Isso aí tem a ver com a constelação de Aquário. Então, quando o equinócio da primavera ou do outono, né, é o que acontece em março, né? E é da primavera. Quando termina o verão e entra o equinócio, é quando o Sol nasce e ele está na direção da constelação de Aquário. Então, por isso que se chama... É o que eu acho, tá? De acordo com o que eu tenho conhecimento. Mas essas coisas são tão complexas, né? Tem o calendário gregoriano, o calendário não sei o que lá e tudo mais. Então, isso às vezes, num ponto de vista de alguns cientistas, possam até ser outra coisa. Eu não sou a pessoa que estou dizendo aqui o que é ou o que não é, né? O propósito do canal é justamente esse, né? Nós termos algo para debater. E dizem, né, que na teoria, assim, que na época de Aquário, aí as pessoas estão mais propensas a terem uma revolução maior, principalmente digital. E isso está ocorrendo mesmo, né? Independente de estarmos em época de Aquário, Áries, Peixes e tudo mais, é fácil olhar para o mundo e ver que o mundo ele muda, como todas as coisas mudam. Então, essa parte do mundo hoje, né, que está mudando até o jeito dos relacionamentos, né, o formato dos relacionamentos, ninguém pode dizer o que é certo, o que é errado. Porque, lógico, tem as regras, por favor, regras de cada país, de cada região,
e tudo mais, que devem ser seguidas, lógico. Mas num certo tipo de liberdade, né? Tipo, tem pessoas que têm um namoro aberto, casamento aberto, ou outros são casamentos fechados. Então, e tudo bem quanto a isso. Se são duas pessoas que estão ali no momento e tudo mais e definem isso como a regra deles, tudo bem. As pessoas devem ser felizes. E nessa evolução, esses dias eu até queria ter colocado um título como esse. Eu me lembrei que eu acho que em Apocalipse tem um texto que diz que a, ia haver um tempo que as pessoas iriam conversar com a outra pessoa, mesmo estando do outro lado do mundo. E isso já ocorre. Né? Quem diria que pelo celular nós podemos. Eu posso apertar o botão e conversar com meu irmão que está lá no Japão, por exemplo, ou na Austrália, conforme ele fica viajando, ele pode estar mandando para mim e é como se eu estivesse do lado dele, né? Então isso muda o formato do relacionamento da sociedade. Quando o telefone ele foi inventado, as pessoas achavam que seria impossível uma pessoa fechar o contrato com a outra sem estar vendo ela pessoalmente. Que não iria dar certo. O telefone era uma coisa horrível. Não se pode fechar contrato, então não dará certo. E vejam só. Né? Então, esses tipos, né, de no meu tempo era um tempo melhor. Não. Cada tempo tem seu tempo. E as mudanças, elas ocorrem. As maneiras de amar, elas podem mudar. Por que não? Quem que... Né, antigamente as mulheres usavam saia cobrindo até a canela. E teve épocas que as mulheres que tinham um certo peso, elas eram as mulheres mais lindas. Teve épocas que as mulheres magérrimas, elas eram as mais bonitas. Teve épocas que os homens todos usavam bigode, e cartola, chapéu, bengala, fumavam. Né? Pessoas que fumavam no cinema eram ótimas. Então, esses tipos de coisas mudam. E o amor também muda. Eu não sei até o quanto isso pode modificar, porque na faixa de tempo em que a gente vive, ela tem essas mudanças e nós temos a obrigação de, pelo menos, respeitar. Né? Eu não gosto. Pô, você não gosta, mas respeite. Né? Tem os relacionamentos homoafetivos e tudo bem quanto a isso. Isso aí não muda nada. E tem esses relacionamentos abertos e tudo bem quanto a isso. Isso não significa nada referente à pessoa em si. Tem pessoas que trabalham como viajando de um lugar para o outro, né? Tem um nome tão... Até fiz um título sobre isso, acabei esquecendo o nome agora. É alguma coisa urbana. Então, nesse vídeo, né, fica bem amplo para que, às vezes, a maneira que uma pessoa ela demonstra o amor, ela não é o jeito dela. E interessante que isso é até uma maneira de nós amarmos a pessoa. Porque nós compreendemos que o jeito dela é um jeito diferente. Afinal, cada cabeça, cada mente é um universo. Somos pessoas únicas.
E isso que faz com que os seres humanos sejam pessoas tão belas. Então, o jeito de amar, cada um tem o seu. Gratidão, gratidão, gratidão.